Bom dia, pessoal. Desculpa aí o atraso para a gravação dos vídeos, né? Mas vocês viram aí no canal que eu tive um bom motivo, né? Pronto. Mas agora a gente vai direto para esse assunto, né? Esse assunto um pouco polêmico. E eu quero tratar desse assunto aqui hoje, saindo um pouco do tema, saindo e não saindo ao mesmo tempo, saindo um pouco da questão do tema escatológico, mas tem a ver com o tema escatológico. Acaba que é um assunto que é pertinente para o fim dos tempos, né? Porque o amor de muitos se esfriaria. E é sobre isso que eu quero dizer e tratar hoje nesse vídeo, ok? Então, depois você deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu estou sentindo uma treta! Bom, pessoal, um tema que foi muito polêmico aí por essas últimas semanas que se passaram. Eu quero tratar aqui hoje sobre o que aconteceu no ministério, na igreja Ministério Casa, lá em Goiânia, que é a minha cidade. Sei onde fica a igreja, conheço o pastor Davi Passamani, que é o líder da igreja. Não tenho intimidade com ele, ok? Uma coisa é você ter intimidade, conversar com a pessoa, mas eu conheço ele. Mas nunca tive contato com ele, mas eu tive contato com o líder que foi pastor dele, tá? Da Igreja Catedral da Família. Tanto eu quanto minha esposa, principalmente minha esposa, que participou de algumas reuniões lá com eles, com o ministério lá na época, há muitos anos atrás. Eu já estou 4 anos aqui em Portugal, mas são pastores respeitados na cidade. Bom, o fato é o seguinte: hoje, com esse tipo de situação que você vê acontecendo, o assunto que vem pertinente é: posso tocar música secular na igreja? E aí, ou não, né? Bom, a questão não é se pode ou não. Eu posso ouvir, na realidade, música secular ou não posso ouvir. A questão não é se pode ou se não pode. A grande questão que está rolando aí, eu acho que a pergunta está errada para uma resposta, então, vir errado. O pensamento correto seria assim: é oportuno? Ou seja, será que cabe tocar isso num culto? Mais ou menos a linha de pensamento seria essa. Ou seja o seguinte: é apropriado eu ir para a praia de terno? Eu acho que não é ambiente para isso, né? Ou o contrário, é apropriado eu ir para um casamento ou para uma reunião de negócio de roupa de banho, de traje de banho? Acho que não é apropriado, né? Então, as pessoas vão para um culto não para ouvir música secular. Ou música secular, como se diz, né, entre aspas aí, música secular, ela tem lugar próprio para ela. Se você quer ouvir ela, você vai para as boates, vai para os lugares onde toca esse tipo de música. Mas eu e quase todas as pessoas que nós conhecemos ou que lidamos, nós vamos para a reunião de culto com o intuito de edificarmos e sermos edificados, ok? Porque a gente não pode ir lá só com o pensamento de querer receber. Você tem que ir lá com o pensamento de se doar. Ou seja, uma troca, né? Uma troca de amor, uma troca de conhecimento, uma troca de afeto, enlaces de irmãos que amam o mesmo propósito, o mesmo Deus, o mesmo Criador, o mesmo Pai, né? E amam o Senhor Jesus. Com esse propósito que você vai numa reunião. Ponto. Esse é ponto 1. Então, não é se pode ou se não pode, a questão aqui é se é oportuno ou é inoportuno você tocar esse tipo de música lá. Ok, ponto 1 definido? Eu acho que não é oportuno, porque nós vamos com o propósito de adorar a Deus num lugar de reunião, tá? Ali não é uma igreja, igreja somos nós. Nós, quando estamos reunidos, somos igreja. E também tem esse pensamento aí errado, falar assim: eu sou a igreja. Não. A Bíblia diz bem claro que nós somos igreja quando estamos juntos, quando há comunhão, quando há reunião de pessoas com o mesmo propósito, servindo o mesmo Deus, são igreja, eclésia. Eclésia não é algo individual. O primeiro termo eclésia lá é uma comitiva que era separado do Império Romano para poder implantar a cultura de Roma em outro lugar que estava sendo conquistado. Então, pela própria definição da palavra eclésia, que é a igreja, você já percebe que igreja não é algo isolado, uma pessoa sozinha. É algo comum, ou seja, que comunga de várias pessoas juntas com um propósito único. Então, você falar que eu sou igreja, mentira. Igreja é quando se reúne todos. Você pode ser filho de Deus, mas você só se torna igreja, ou seja, você só ganha um propósito quando você está reunido. Ponto 2 definido? Ok. Quando qualquer coisa vai fora daquele propósito estabelecido, que é implantar a cultura do céu num local de reunião, como esse que eu estou dizendo, algo que sai fora, entende? Do propósito, então deixa de ser igreja, né? A reunião ali naquele prédio específico. Porque prédio não é igreja, tá?
gente tem que definir isso aí. Prédio é diferente de igreja. Prédio é um local de reunião. As pessoas têm que começar a desmistificar isso. Outra coisa que eu quero deixar aqui. A fala do pastor Davi Passamani, por mais que eu entenda que são pessoas que ele ame, são discípulos dele, são pessoas que fazem parte do convívio dele, não tem nada contra ele. Até acho ele muito inspirado por Deus, as canções dele são muito belas e as canções do Ministério Casa são maravilhosas. Eu canto e toco elas, minhas filhas tocam elas lá na minha comunidade, que eu acho muito, toca o meu espírito. As canções sim. Mas o comportamento, eu não concordo com esse tipo de comportamento. Então a gente tem que separar as coisas. Eu não tenho nada contra a pessoa, acho que ela é uma pessoa de Deus, tenho certeza que eles têm um chamado, mas eles não podem deixar o chamado ser corrompido por coisas seculares que tentam introduzir doutrinas erradas dentro da comunidade que tem um propósito único, que é implantar o reino. Então começa a separar essas coisas. E a fala dele foi uma fala muito, vamos dizer assim, nem a palavra, o termo seria incorreto, mas muito emotiva, né? Muito levado para o campo da alma. Não vi nenhum tipo de fala espiritual. Por que eu falo do campo da alma? Porque ele estava ali em defesa de pessoas que ele ama. Então ele levou algo para o pessoal, ele levou algo para o campo da alma. E ele usou palavras muito ruins, porque afeta a igreja. E a igreja é o próprio Jesus. Tá? Você não tem como separar a igreja, que é o povo que se reúne com o propósito de Jesus, e você fica bem claro no texto quando Paulo cai no caminho de Damasco. E quando Paulo cai no caminho de Damasco, Jesus não fala, Paulo, por que você persegue a igreja? Não, Jesus fala para Paulo, Paulo, porque tu me persegues. Então quando você fala algo de afronta contra a igreja, não estou falando prédio, então separado que prédio é uma coisa, igreja é outra. Você já entendeu no começo do vídeo. Quando você falar alguma coisa contra a igreja, você está falando contra Jesus. E aí, ele falou algumas coisas muito, vamos dizer assim, descontextualizadas da palavra de Deus. Por exemplo, ele usa o termo, cada um cuida da sua igreja. A igreja não é minha, tá? Eu só tenho um encargo, que não é diferente de cargo. Cargo é algo que alguém te dá, encargo é algo que vem do seu coração. Ou seja, por uma decisão sua, você faz aquilo porque você acha que é um bem comum de propósito comunitário. Então, o cargo é diferente do encargo. Então, o meu encargo é edificar algo que não é meu, é cuidar bem de algo que pertence a Jesus. A noiva é dele e volta para ele, ok? E meu papel é apresentar essa noiva imaculada, sem ruga, sem mácula, sem pecado, sem mancha. Eu fazer parte dela primeiro e ajudar a cooperar com as minhas atitudes, né, o meu caráter, para que essa igreja seja apresentada irrepreensível diante do Senhor. E eu junto. Ok? Líderes têm que tomar cuidado com isso. Então essa fala dele, cada um cuida da sua igreja, eu achei uma fala muito emotiva, muito almática, muito da alma, né? Pelo momento, talvez pelo calor da emoção. Não tem nada a ver com Bíblia isso. Outra fala dele é que essa fala que eu achei mais pesada, né? E eu vou deixar aqui. Eu vou traduzir o que ele falou aqui, e talvez você vai concordar comigo. Os fins justificam os meios. Basicamente foi isso que ele falou. Os fins justificam os meios. E essa é uma mentira do diabo terrível, porque ela permite as doutrinas de demônios ser disseminadas dentro da comunidade santa, ok? Ou seja, eu posso então usar qualquer tipo de artimanha ou artifício ou qualquer tipo de estratégia para atrair o povo perdido, ou seja, o evangelho por si não basta, ou a palavra de Deus não tem eficácia, ou a Bíblia e o Espírito não tem poder suficiente para convencer os pecadores. Eu tenho que então usar estratégias humanas para justificar então um erro. Não era mais fácil a pessoa chegar e falar assim, olha, eu errei, eu acho que não é correto e eu quero corrigir isso aqui. E eu acho que os fins não justificam os meios. É verdade. Então, meus queridos, para finalizar esse vídeo, eu acho que tem que ser reavaliado isso aí para ele. Eu acho que ele teria que reavaliar isso bem profundamente e via público corrigir. A humildade faz parte da vida de qualquer pessoa. Inclusive, agora eu vou começar a gravar alguns vídeos sobre o livro de Daniel. E eu já vou falar que eu vou apagar para uns 10 vídeos aqui desse canal, porque Deus me trouxe uma revelação muito forte
sobre a questão do livro de Daniel, coisas que eu ainda não tinha observado e eu preciso corrigir vídeos no meu canal. Então o homem de Deus, ele tem que reavaliar aquilo que ele fala, e se ele ensinou algo errado, vinha a público, apaga e ensina o que é correto, faz o que é certo, tá? Então aguarde nos próximos vídeos que eu vou estar falando sobre escatologia de uma forma mais profunda no livro de Daniel, coisas que eu nunca vi, inclusive sobre a linha temporal. Não muda muito das coisas que a gente vem ensinando aqui no canal, mas pelo menos uns 10 vídeos aí que eu vou ter que apagar, ok? Então fica aqui minhas considerações. O homem de Deus, ele tem que ter humildade. Humildade não é chorar, não é coisa ligada a emotivo, né? São coisas emotivas, né? A humildade, ela está ligada exatamente a você reconhecer coisas erradas que estão no seu caráter e buscar corrigir coisas que seu comportamento, né, tira o propósito de Deus, né, da sua vida e da vida de muitos outros, principalmente se você tem cargo de liderança. Então a gente tem que avaliar bem isso aí, ok? Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, dizendo e lembrando, né, que o fato não é se pode ou não tocar música secular, se é oportuno ou não, e se isso vai edificar a igreja ou não. Esse aqui é o certo, ok? Então, shalom, fique na paz, o Senhor te abençoe grandemente aí.